A gente foi a primeira vez do Paulão das Velhas Virgens e eu vou contar uma história muito legal para vocês. Fica aí no canal. Primeira vez que eu vi Velhas Virgens ao vivo foi em Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná. Então você imagina, é uma cidade que na época ela tinha, e eu não acredito que até hoje ela tenha, ela tem cerca de 43 igrejas numa cidade pequena, menos de 12 mil habitantes. É uma cidade bem provinciana, pequena, e um grupo de amigos se reuniram e contrataram os velhas para tocar num ginásio. Eu tinha lá 20 e poucos anos, fui até Nova Santa Rosa, assisti esse show, que foi fantástico. Tinha bastante gente, um show muito bacana. E eu nunca tinha visto as Velhas Virgens ao vivo, né? A não ser eu ter ouvido os discos. E eu te fiz gozar e ver a vida, te fiz beber até não ter mais voz. Então foi uma experiência muito diferente. É um show performático. O Paulão, ele faz malabarismo em cima do palco, junto com a vocalista dele. Há muita interação com o público. Sempre achei fantástico. Então já era fã das Velhas Virgens, então ver um show deles para mim foi fantástico naquela época, né? Na idade que eu tinha, aumentou ainda mais as minhas estrelas de fã das Velhas Virgens. E a história que eu vou contar é como que o Paulão das Velhas Virgens chegou até nós e como é que isso aconteceu. A gente fazer parte de ser banda de apoio de Paulo de Carvalho, o Paulão das Velhas Virgens. Então tudo começou quando os estradeiros, né, aqui de Toledo, o Motoclube Estradeiros, que são parceiraços nossos, e depois dessa festa que eu ajudei a organizar, eu trabalho muito mais com eles, assim, estou muito envolvido com eles em questão de organizar eventos, né, que é a parte da produção onde eu entro. Esse convite veio do pessoal dos Estradeiros, veio do Douglas Molter, veio do Marquinhos Zanetti. Foram os caras que vieram falar comigo, me ligaram e falaram: a gente quer vocês como banda no nosso evento, mas a gente quer que vocês acompanhem algum figurão aí do rock nacional. A gente tentou falar com N, né, artistas. Eu entrei em contato com muita gente, eles também tentaram entrar em contato. Eu consegui conversar com o Paulão diretamente e mandei uma mensagem. Ele falou assim: ó, esse é o contato da minha produtora e qualquer coisa que você precise, você tem que falar com a produção. Falei, beleza. Fui falar com a produção, então toda essa parte de intermediação, de assinar contrato, fez tudo dentro da risca, né? A parte de negociação. E ele fez uma contraproposta. Eu acho que ele estava de férias nessa época, era em janeiro, e a festa ia ser em fevereiro. Estavam planejando gravar um álbum, que inclusive já está no ar aí. É um álbum muito bom, Ogros do Século Passado. Ouçam. Aí, nesse intermédio de negociação, eu fiz uma contraproposta de fechar 2 shows, né? Aproveitar a vinda dele, que era um final de semana, que era um sábado, e que ele viesse fazer uma sexta e um sábado. Então a gente entrou num acordo, mas, porém, rolou um certo temor por parte dele de fazer isso, né? Tipo, sair do conforto de tocar com as velhas e vir tocar com uma banda diferente. Uma espécie de investigação por parte dele, né? Ele teve que fazer o aval ali de ver quem são esses caras, quem é Rafa e Osmavé. Apresentei alguns materiais para ele, né? Para produção, no caso. Até então a gente não estava conversando diretamente, né? Ok, fechamos o contrato, foi feito via produção deles, que eles cuidam das velhas, e daí, no caso, eles cuidaram dessa parte dele fazer esse show, né? Justamente porque eu acho que as datas coincidiram e por causa da folga deles ali, né? Porque o Paulão também estava de férias da produção do SBT, que ele é roteirista do SBT, né? Do Domingo Legal. E eu não sei quantos anos já, há décadas, ele é roteirista desse programa. Ele é um cara ocupado, né? E que precisa ver na agenda até para sair em tour com as velhas. Eu acho que ele tem esses períodos, né? Tem a correria dele de fazer isso tudo. A gente chegou num acordo e tal, e aí chegou o momento de eu começar a conversar com ele diretamente, que é alinhar repertório e conversar com ele. Então a parte do WhatsApp, assim, ele foi extremamente educado, assim, mas muito seco. Pouca linha de conversa, né? Aí a gente entrou em partes de sugestão, além de fazer velhas, fazer algumas outras coisas que a gente teria em comum no repertório, né? Alguns rock and roll. A gente percebeu que tinha em comum
gostar de Rolling Stones e Erasmo Carlos. E eu acho que ambas as partes ficaram muito inseguras ali de fechar isso ali, até mesmo pelo contato que eu tive com ele. Todos os artistas, sim, eu acho que a gente se pegou de caprichar muito mais no repertório com ele do que com outro artista, né? Porque, por exemplo, com o Beto a gente já fez N vezes, então a gente tem existe o frio na barriga, tudo, mas existe a parte de caprichar porque a gente não conhece como ele age no palco. E para mim foi uma questão diferente ver ele sendo o Paulão das Velhas no palco e sendo ali o negociador, um cara muito sério, né? Pouca conversa. Chegou no consenso do repertório e ele tinha feito uma exigência que só ia tocar tantas músicas, não passava daquilo e que o contrato seria em cima dessas cláusulas. E eu falei, ok, se você vai ter a presença na festa, eu falei, então vamos fazer desse jeito aí, não tem problema. Chegou o dia dele aparecer, né? O dia que ele ia chegar, foi uma sexta-feira, no meio da tarde, o voo dele chegava em Cascavel, aqui no Paraná, e eu fui buscar ele. E aí, quando eu fui buscar, um cara muito sério, me cumprimentou, pouca conversa. E um detalhe dessa história é que dias antes, a produção dele ligou e que ele tinha exigido um ensaio com a banda, nada mais justo, né? Para que rolasse o primeiro contato com os músicos, para que ele não entrasse direto no palco para ver como é que isso ia acontecer, né? Não é pagar para ver como é que o show ia acontecer com a gente. Nada mais justo. A gente conseguiu um estúdio, acho que o horário que ele chegou não ia dar certo, porque o show era no Hooligans Pub, o primeiro, né, em Cascavel. A gente teria condição de ir lá para fazer a passagem de som e já passar o som lá, mas aí não conseguimos alinhar os horários, era muito cedo. E como a gente ia ser a segunda banda que ia tocar na noite, ia ficar bem inviável essa manobra. E até eu tenho um agradecimento especial sobre esse dia, que foi a galera do estúdio Embryo de Cascavel, que abriu as portas com o maior prazer do mundo e fez questão de registrar nós no estúdio ensaiando. E um detalhe muito legal desse ensaio foi que o Duca, o nosso guitarrista, ele tinha a colação de grau dele da faculdade que ele havia terminado ali naquele período. E ele falou, eu vou chegar na hora do show. Quando eu estava levando ele pro estúdio, já tentando puxar conversa com ele, eu falei, olha, o guitarrista não vai estar aí, mas fica tranquilo, a gente vai fazer todas as bases, fazer tudo acontecer. E ele estava muito na dele, até ele entender com quem ele estava lidando ali no caso, né? Apesar de ele ter visto antes muito bem com a banda que estaria tocando nesse final de semana, né? Então eu acredito que para ele foi uma coisa muito nova, sair da zona de conforto de uma banda que ele conhece muito bem, que estão muito entrosados há décadas tocando junto, apesar de mudança de um ou outro elemento, eles têm a segurança de tocar com a banda deles, né? De estar junto com a banda deles. E às vezes eu me coloco no lugar dos caras de como é que vai ser esse show, né? Ele ficou assim que a gente passou uma vez cada música e não precisou voltar um detalhe ou outro. Na verdade, quem ficou mais perdido foi ele, porque a gente ouviu as versões do disco e eles tinham versões diferentes ao vivo. Alguns detalhes que teve que acertar e foi perfeito. Então, quando acabou esse ensaio, ele sentiu mais segurança. E também no meio do caminho, indo pro estúdio, eu contei quem era o baterista, né? Quem é o baterista do Rhapsody Mavex, o cara que está tocando com a gente hoje, que é o Alexandre Barea, que é um dos primórdios do rock gaúcho e que foi do porno rock também, que é o falecido Flávio Basso, que tinha músicas, que teve música em trilha de novela. Então a banda deles é lá de 1986, os Cascaveletes. Então ele já sentiu, opa, eu tô sentindo uma segurança maior em cima dessa história. Tô vendo que os caras já são meio trilhados e carimbados. Aí contei histórias que a gente também já tinha feito com outros artistas e, né, o que a gente precisasse combinar e fazer. Porque geralmente em outros artistas a gente não passa aquela passagem de som no palco e alguma coisa ou outra vai acontecer em cima do palco. É questão de olhar mesmo, né? Você ver o cara performando e ficar de olho nele e ver qual que é a próxima sacada dele e o que vai acontecer dali para frente. E aí eu lembro que o Alexandre Barea, ele estava morando em Cascavel, né? E ele tinha preparado lá, falou, eu vou fazer um churrasco, vamos tomar uma gelada com ele, vamos levar ele lá em casa.
E aí, quando acabou esse ensaio no estúdio, que já era meio fim de tarde, mas perto das 6h30, 7 horas da noite, e o nosso show ia ser lá por 00:30, 1h da manhã, né? Eu levaria ele no churrasco, mas ele negou. Ele falou, não. Porque assim, a gente tinha impressão dele, o beberrão dos velhas, né, e tal. E aí a gente vê que tudo passa por processos que, por exemplo, ele pode ter sido assim há algum tempo, né? Ele preferiu, não, me desculpe, me perdoe, eu prefiro ir pro hotel descansar, senão não tem show, e outra, a gente vai fazer 2 shows e tal. Então, foi pro show e aquela coisa, né? Antes do show ele começou a relaxar mais, daí ele começou a tomar uma cervejinha antes, né? Não é nada de abuso, de tomar um monte. Como o Dave Grohl fala, né? Essa é uma frase que eu levo pra mim, que é 3 beers after show, né? 3 cervejas antes do show é o suficiente para você dar uma regulada e, né, não perder o senso e continuar o teu show assim, fazer o que você tem que fazer, né? Porque o palco, os caras te contratam para você tocar e não é para você não tá lá para se divertir. Então a gente fez o show e o show rolou maravilhosamente. E aí ele viu a presença do Duca, conheceu o Duca no camarim, e o Duca tava lá, e o Duca... Formal, no contrabaixo Daniel. E na bateria, isso sim, uma Lena Barea. Ele acho que foi o cara que ficou mais nervoso porque ele não havia conhecido ele em momento algum e só conheceu ele em cima do palco e ele tinha responsabilidade de algumas partes muito marcantes de riffs de guitarra que eram partes do Duca e ele tinha que desenrolar aquela parte. Então, falei para ele ficar tranquilo que o Duca tinha feito a parte dele. E aí, então, como o Duca não quebrou o gelo com ele, rolou algumas coisinhas assim que é só a gente que percebe, né? Mas o show rolou muito legal, muito feeling. A gente vê que bate o santo fazer show com os caras, né? E a gente pensa igual e que o show tem que acontecer daquela forma e ele sabe, né? Como o show tem que acontecer. Acabando aquele show, eu nunca vou esquecer que daí o pessoal, né? Voltava para Toledo, que é outra cidade, Cascavel. Aí sim eu conheci o Paulão, né? Porque daí a gente foi chutado do Hooligans, a gente ficou no camarim até varrerem o Hooligans. Ele atendeu todos os fãs gentilmente, foi super simpático com todo mundo. É aquela lição que o artista dá mesmo, assim, de estar ali e tá pronto para atender o cara, porque afinal são eles que consomem a música dos velhos e se você não dá atenção a isso, isso é um sacrilégio, né? Tinha um gerente lá do Hooligans que falou, né, se vocês puderem ir embora. E a gente rodou Cascavel, saiu atrás de Conveniência aberta, achamos e pegamos mais, ficamos no hall do hotel, né, na parte da entrada do hotel, ficamos conversando muito e ele ficou bem emocionado e ele abriu muito o coração de falar, cara, eu nunca fiz isso, né, até então eu não sabia. Que ele tinha falado que tinha feito isso apenas uma vez na vida, que foi um convite para fazer uma gravação com a banda Bêbados Habilidosos do Mato Grosso do Sul, acho que se não me engano, ou Mato Grosso. Procurem aí Bêbados Habilidosos, uma banda muito boa também. Na mesa de um bar e não tem pra quem voltar. Ele fez uma participação num show, né? E acho que tinha feito uma combina com eles lá, passou um som e não era fazer o show com os caras, era apenas uma participação. Foi a única coisa que ele tinha feito até então. Não de tocar uma gig inteira com uma banda de apoio, né? Antes de a gente passar pro hotel de Toledo, a gente saiu, né? Fez check-out do hotel, viemos pra cá. Aí a gente passou nos Estradeiros, porque ali a festa dos Estradeiros é o anual deles, eu acho que, se não me engano, era 16º aniversário dos Estradeiros. E tava bombando de gente, e a gente chegou lá de bermuda e chinelo, porque a gente tinha saído do hotel, a gente ia se preparar para voltar ali, que o show ia ser aproximadamente às 18h30, 19h. Então a gente passou, ele atendeu um monte de gente, já tomamos uma cerveja que os caras fizeram questão, conheceu a galera do motoclube. E aí teve a parte que a minha esposa estava grávida nessa época aí, da Sara Maria. A gente fez o show também. E o detalhe desse show foi que choveu, cara. Eu acho que minutos antes do show acontecer, caiu uma pancada de chuva, assim, extraordinária, assim. Fez todo mundo se esconder, né? A banda que estava tocando antes, né? Porque foi um festival com várias bandas. A banda que estava tocando antes até acho que parou um pouco antes, né? Porque tinha uns vazamentos no palco, saíram com os equipamentos. A galera vinha visitar ele toda molhada no palco, que a gente já estava lá atrás no camarim, que tinham feito um camarim para ele ficar lá, né? E tal. Tivemos um problema já na primeira música, né, na entrada. Eu tinha combinado que a gente falou, a gente vai entrar e você entra, porque ele ia entrar tocando uma gaita de boca
eu tinha pedido para a produção lá, para a galera dos estradeiros, arrumar um microfone sem fio que ele pudesse fazer uma firula e andar no meio da galera, assim, uma coisa bem legal mesmo. Só que essa história foi que ele pegou o microfone, saiu do camarim, foi tocar no meio da galera e a gente tava sem retorno nenhum. E o mesário tava desesperado, tentando achar a solução de tipo, onde é que eu vou recuperar esse retorno? Mas a gente seguiu o show e eu acho que foi o show mais energético, porque tinha muita gente, assim, foi uma coisa de mais de 2.000 pessoas. A energia que o Paulão tem, a dinâmica, aprender com ele, muito legal. Tem até um vídeo depoimento aí dele que eu fiz questão de salvar e baixar esse vídeo, porque nenhum artista faria isso de graça, né? E o cara fez um elogio, teceu um elogio pra nós e... Então, tive um fim de semana muito legal, cara. Fui pra Cascavel na sexta e no sábado pra Toledo, tocar nos 16 anos dos Estradeiros. Os caras fizeram um copo personalizado pra mim aqui, ó. Muito legal, fui muito bem tratado por todos eles, tanto no sábado em Toledo, quanto na sexta no Hooligans, que a gente já tem uma amizade grande, foi um show legal também. Fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é tocar com uma banda que não As Velhas Virgens, porque eu não sou eu sou parte de um corpo, e esse corpo chama Velhas Virgens, a gente só vai construindo essa história da banda por manter esse espírito de banda, de rock and roll, que eu aprendi com o Made in Brasil, com os Oswald Vecchione, banda. Mas foi o que deu para fazer, por causa de custos e tal, e foi muito legal, porque a banda que tocou comigo lá, que foi Rafa e os Mavecos, foi incrível. O Rafa ficou me levando para lá e para cá, obrigado. A mulher dele tá grávida, conheci a família dele, conheci a família de todos eles lá, do Daniel, do Ale da batera, que é fundador do Cascado Electric, que era o nosso batera, o Daniel do baixo, o Duca na guitarra, um monte de amigos, cara. Foi um fim de semana incrível, de poder viver do que eu mais gosto, que é ser músico, cara. Então, um abraço para os Estradeiros, um abraço para o Rafa e os Mavecos e para todo mundo de Toledo e de Cascavel. Foi incrível. Muita alegria, muito rock and roll. Vamos embora, vamos em frente, o ano tá só começando. Então essa foi a história com o Paulão, o Paulo de Carvalho das Velhas Virgens, a banda das Velhas Virgens. Confere o álbum deles ali, o Ogros do Século Passado. Vou deixar o link aí também na descrição para vocês ouvirem. Baita disco. O disco mostra a preocupação da banda estar atualizada aos streamings, né? Com a mixagem, com a produção. Isso é o mais importante hoje, é não perder a essência e continuar na trilha que te trouxe até onde eles estão, né, no caso. E o recado final desse vídeo é sobre a Guaipeca Musical, a loja da Guaipeca Musical parceira aí do canal. Tem aí embaixo o link do produto também. É o encordoamento Coated da Harley Benton, que eu também uso nas minhas guitarras. Excelente, durável, tem um timbre excelente. Você vai encontrar esse produto que está aí na tela, mercadolivre.com.br/Guaipeca Musical. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha com quem precisa ver esse vídeo aí, que é muito legal. Você fortalece o meu canal, o meu, o da banda, o Rafa e os Mavecos. Também segue lá, @Rafa e os Mavecos. Muito obrigado, valeu, até a próxima.